Olá, meus amigos de todo o Brasil. Este é o programa Saber Direito. Eu sou Marcelo Novelino, procurador federal, mestre em Direito Público e professor de Direito Constitucional. O tema do nosso curso desta semana são os direitos fundamentais. Na nossa aula passada, nós falamos sobre a inviolabilidade do direito à vida. Vimos alguns aspectos ligados à irrenunciabilidade, à inviolabilidade deste direito. Hoje nós iremos falar sobre o direito à privacidade. Direito à privacidade que está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, que nós estudamos na nossa aula de ontem. Direito à privacidade, cujos direitos de personalidade são emanação direta da dignidade da pessoa humana. Então vamos ver algumas questões importantes, vamos trazer alguns temas para reflexão a respeito deste direito, que tem uma série de colisões, que é um tema que gera algumas polêmicas bem interessantes. Lembrando a vocês que o nosso e-mail é saberdireito@stf.gov.br. Críticas, sugestões, perguntas, vocês podem mandar e participar do nosso programa. Muito bem, meus amigos, vamos então ver como a Constituição protege o direito à privacidade. Nós vamos chamar de direito à privacidade a proteção que é dada pela Constituição a 4 direitos. A proteção dada à vida privada, à intimidade, à honra e à imagem das pessoas. Ou seja, a proteção que está prevista lá no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Para quem não se lembra, o artigo 5º, inciso 10 é aquele que diz: são invioláveis a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, sendo assegurada a indenização pelo dano material e moral decorrente de sua violação. Então é esta proteção que nós vamos ver, em que momentos esta proteção pode ser afastada, em que momentos pode haver uma violação legítima do direito à privacidade. Antes de nós entrarmos especificamente no estudo deste direito, eu quero lembrar a vocês, como eu já disse na aula passada, que os direitos fundamentais, eles se expressam, eles se exteriorizam, sobretudo através de princípios. E os princípios são aplicados através de uma ponderação, e não através de uma simples subsunção. Então, tudo que nós vamos ver aqui, todos os temas que nós iremos abordar, são temas onde eu tentarei trazer critérios para solucionar determinadas colisões. Não são respostas definitivas para os problemas, porque nós teremos que analisar os casos concretos aonde a colisão está envolvida e teremos que analisar os outros direitos também envolvidos naquela colisão. Eu acho importante, para nós começarmos a falar do direito à privacidade, inicialmente lembrarmos 2 pontos. Primeiro, a Constituição diz que é inviolável a vida privada, a intimidade, a honra e a imagem das pessoas. Isto significa que o direito à privacidade é um direito absoluto? Nós vimos na aula passada que nem o direito à vida, que é um dos mais importantes, pode ser considerado absoluto. O mesmo vale para o direito à privacidade. Da mesma forma que a Constituição diz que o direito à vida é inviolável e, em algumas hipóteses, outros direitos constitucionalmente assegurados podem prevalecer, no caso da privacidade nós também teremos situações semelhantes. Hipóteses em que o direito à privacidade é afastado, ao menos parcialmente, para que outros valores que a Constituição consagra possam prevalecer. Por isso, eu acho importante, para nós estabelecermos alguns critérios de ponderação, começarmos falando sobre quais são as etapas de uma ponderação. Os princípios, eu disse, se aplicam através de ponderação e não de subsunção. Mas o que é uma ponderação? Quais são as etapas para eu ponderar a aplicação de um princípio? Se nós formos tratar aqui de forma resumida, nós podemos dividir a ponderação basicamente em 3 etapas. A primeira etapa de uma ponderação é você identificar quais são as normas envolvidas naquela situação, quais são os princípios que tratam daquele assunto que vai ser analisado e agrupar estes princípios. De um lado, os princípios que apontam em uma direção, de outro, os princípios que apontam na direção oposta. Portanto, voltando, primeira etapa da ponderação, qual é?
identificação das normas e seu agrupamento. Eu identifico quais são as normas que se referem àquela situação e faço um agrupamento destas normas. De um lado, as normas que apontam para uma direção. De outro, as normas que apontam para o sentido oposto. Após esta primeira etapa, nós partimos para a segunda etapa da ponderação. A segunda etapa é a análise do caso concreto, suas circunstâncias e consequências. Eu vou fazer uma análise do caso concreto, levando em consideração as circunstâncias daquele caso concreto e as consequências que aquela decisão poderá ter. Muita atenção com relação a este aspecto. O caso concreto, suas circunstâncias e consequências, são fatores imprescindíveis para que se faça uma ponderação. A ponderação ela não deve ser feita em abstrato. Ela tem que levar em consideração as peculiaridades, as circunstâncias de cada caso concreto. Em um determinado caso, eu posso ter um determinado grupo de princípios que tem um peso maior. Pode ser que num caso semelhante prevaleça um outro grupo. Então estas circunstâncias são imprescindíveis. Portanto, primeira etapa, identificação das normas e seu agrupamento. Segunda etapa da ponderação, análise do caso concreto, suas circunstâncias e consequências. E, finalmente, a terceira etapa, que é a ponderação propriamente dita. Após eu agrupar os princípios em lados distintos, de acordo com as soluções que eles apontam, eu vou ponderar, eu vou sopesar, eu vou balancear para ver qual grupo de princípios tem um peso maior. Se, por exemplo, a liberdade de informação deve prevalecer, ou se o direito à privacidade de uma pessoa tem um peso maior e deve ser protegido. Para que se faça esta ponderação em sentido estrito, este sopesamento, este balanceamento, tem um critério proposto pelo Robert Alex, um autor alemão muito utilizado no Brasil, que é um critério bastante interessante, que, segundo ele, corresponde a uma lei de ponderação. Robert Alex costuma dizer que, quanto maior for a intervenção em um determinado direito, maiores terão de ser os motivos que justifiquem esta intervenção. Então, para eu intervir num determinado direito e afastá-lo, quanto mais eu afastar o direito, maiores têm que ser os motivos que justifiquem o afastamento deste direito. Lembrando sempre que o princípio da proporcionalidade deve orientar toda e qualquer ponderação. Toda ponderação é feita com base na proporcionalidade, com base na razoabilidade. Feitos estes esclarecimentos iniciais, vamos tentar estabelecer aqui alguns critérios para que você possa utilizar na ponderação envolvendo o direito à privacidade. A ponderação ela é muito criticada por alguns autores, como Habermas, por exemplo, que dizem que na ponderação você pode ter um subjetivismo exacerbado. Você poderia levar a um decisionismo judicial, porque cada juiz pode ponderar de uma maneira e decidir de acordo com suas convicções pessoais. E realmente, muitas vezes isso acaba ocorrendo. A ponderação às vezes leva a um subjetivismo. E você tem situações idênticas tratadas de formas diferentes. Por isso, o papel da doutrina é o papel de estabelecer critérios. Critérios que sejam racionalmente justificáveis. Argumentos que sejam realmente convincentes. Para que estes argumentos e estes critérios reduzam ao máximo, dentro do possível, o subjetivismo, o decisionismo, que acabam causando uma insegurança jurídica. O objetivo dos critérios é este: reduzir o subjetivismo e, por consequência, reduzir a insegurança jurídica decorrente desse subjetivismo. Primeiro critério que me parece relevante numa ponderação, que é um critério baseado na doutrina alemã, que trata da teoria das esferas. Me parece relevante, quando se fala em privacidade, nós diferenciarmos 3 esferas distintas. Eu poderia até fazer uma divisão maior, mas em 3 esferas me parece que nós podemos ter a noção exata
de qual é a esfera da privacidade que deve ter uma proteção maior, qual é a esfera que deve ter uma proteção menor e qual é aquela que não está dentro desta esfera de privacidade. Dentro da teoria das esferas, a primeira esfera que nós poderíamos mencionar é a esfera da publicidade, que obviamente não está dentro da esfera da privacidade. Então, tudo que está na esfera da publicidade, não há que se falar em privacidade. Estaria fora do direito à privacidade. Vamos ver alguns exemplos daquilo que está na esfera da publicidade? Um exemplo, fatos que já caíram no domínio público. Aquilo que todos já conhecem, aquilo que é um fato histórico, que é um fato já comentado, que todos já sabem que aconteceu. Isso não faz parte da esfera da privacidade de ninguém. Se está no domínio público, aquilo faz parte da esfera da publicidade. Um outro fato que não faz parte da esfera da privacidade. Fatos que podem ser obtidos de outra forma lícita. Por exemplo, questões que estão sendo discutidas em um processo judicial, que não correm segredo de justiça. Os processos judiciais são públicos. Se a questão está sendo discutida no processo e aquele processo não está protegido pelo segredo de justiça, aquela questão pode ser divulgada, porque ela não faz parte do direito à privacidade. Ela é uma questão que está sendo colocada ao público. Um outro direito ou um outro aspecto que estaria fora do direito à privacidade. Os atos administrativos e atos praticados por agentes públicos de uma forma geral. Como vocês sabem, os atos da administração pública, eles devem se pautar por vários princípios, dentre eles aqueles 5 previstos lá no caput do artigo 37. Legalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Estes princípios, impessoalidade, estes princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, devem reger todos os atos da administração pública. Se os atos administrativos são pautados pela publicidade, me parece que não se pode dizer que um ato praticado por um agente público, nesta condição de agente público, esteja na esfera da privacidade. Ele estaria fora da esfera da privacidade e faria parte da esfera da publicidade. Este aspecto é muito relevante, porque se nós formos analisar, por exemplo, a questão de gravações feitas contra agentes públicos, entra esta questão. Será que um agente público pode alegar que a sua privacidade foi violada? É uma questão que nós iremos tratar. Portanto, a esfera da publicidade, ela não recebe esta proteção. A esfera da privacidade, eu acho que nós poderíamos dividir, para não ficar uma divisão muito detalhista, em 2 aspectos. A esfera pessoal e a esfera da vida privada, que nós poderíamos colocar juntas, que seria a esfera pessoal e a esfera da vida privada. É aquilo que faz parte, não do domínio público, é aquilo que interessa não a sociedade de uma forma geral, mas que interessa apenas a pessoa. São aquelas questões que a pessoa compartilha com os amigos, com os familiares, não são questões sigilosas, não são questões confidenciais, mas também não são questões que a pessoa quer sair por aí expondo para todo mundo. Não quer que seja divulgado amplamente. Faz parte da esfera pessoal, faz parte da esfera privada desta determinada pessoa. Seu convívio em família, com os amigos, num clube, numa festa, isso faria parte da vida privada desta pessoa. Ao lado da vida privada, existe ainda uma outra esfera, que seria a esfera da intimidade. Uma esfera mais próxima do indivíduo, aonde estão os segredos pessoais, as confidências. Esta esfera da intimidade, ela é protegida tanto quanto a da vida privada. As duas estão protegidas pela Constituição. Mas é inegável que nós devemos, na hora de fazer uma ponderação, atribuir um peso maior àquilo que faz parte da intimidade da pessoa do que aquilo que faz parte apenas de sua vida privada. Ambas estão protegidas, mas o peso de questões relacionadas à intimidade é um peso maior do que o peso daquilo que está relacionado apenas à vida privada de uma determinada pessoa. Então este é o primeiro aspecto com relação às esferas de proteção que vai nos ajudar a fazer a ponderação no eventual conflito entre direitos fundamentais. Um outro aspecto que me parece muito relevante é o aspecto subjetivo,
quem são as pessoas envolvidas na suposta violação do direito à privacidade. Geralmente, a doutrina diferencia dois grupos: o grupo de pessoas comuns e o grupo de pessoas públicas. A proteção de pessoas públicas, obviamente, é menor do que a proteção dada a pessoas comuns. Uma pessoa pública tem direito à proteção de sua privacidade? Poderia-se falar em privacidade de uma pessoa pública? Sem dúvida, a pessoa pública ela tem direito à proteção de sua privacidade. Só que esta proteção não é uma proteção tão forte quanto a proteção dada àquelas pessoas que não são públicas. Porque a pessoa pública, a partir do momento que ela assume essa condição, ela está, ao menos tacitamente, abrindo mão de uma parcela de sua privacidade. Ela sabe que ao se tornar uma pessoa pública, a privacidade dela não vai ser a mesma de uma pessoa comum. A doutrina costuma diferenciar, portanto, estes dois grupos, pessoas públicas e pessoas comuns. Eu acho importante nós diferenciarmos três grupos, e não apenas dois. O das pessoas comuns, que não abriram mão de sua privacidade. O das pessoas públicas, no caso de artistas, jogadores de futebol, atletas, que são pessoas públicas, mas cuja vida íntima, cuja vida privada, nós não temos nada a ver com isso, a não ser por mera curiosidade. Tirando o aspecto da curiosidade, nós não temos nada a ver com a vida privada de um jogador de futebol, de um artista de televisão. Pelo menos eu penso desta forma. Agora tem um terceiro grupo, que é o grupo dos agentes políticos. Aquelas pessoas que foram eleitas para representar a sociedade. Aquelas pessoas nas quais nós votamos para nos representar. Com relação à privacidade destas pessoas, me parece que a proteção deve ser ainda menor do que com relação a uma pessoa pública, um artista, um jogador de futebol. Vou dar um exemplo simples. Uma doença fatal, uma doença grave, uma doença terminal num artista, num jogador de futebol, ela não é de interesse do público de uma forma geral. O público não tem nada a ver com isso em princípio. Que tipo de doença a pessoa tem, se o tempo de vida dela é um tempo curto, longo. Agora, quando se trata de um político, isto pode interessar diretamente a sociedade. Se você vai votar em uma pessoa, por exemplo, para a presidência da República, para um cargo de governador de estado, para um cargo de prefeito, e essa pessoa tem uma doença onde os seus dias de vida estão contados, você vai votar numa pessoa que poderá ser, logo em seguida, substituída por outra. Então é uma informação que tem uma relevância para a sociedade, de certa forma, ao contrário da doença de um artista ou de um jogador de futebol. E mais, o fato de uma pessoa se candidatar a um cargo público, o fato da pessoa tratar com a gestão da coisa pública, dá a ela uma tarefa, digamos assim, um peso maior na hora de abrir mão de sua privacidade. Esta pessoa não tem a mesma proteção que é dada às pessoas comuns e nem mesmo a proteção que é dada a artistas, atletas, entre outras pessoas conhecidas do público em geral. Então me parece importante nós fazermos esta distinção com relação aos três grupos. E a terceira distinção, que também é relevante para uma eventual ponderação, é com relação ao local aonde ocorre um determinado fato. Um fato ocorrido em um local público, ele está protegido pelo direito à privacidade? Por exemplo, um casal de namorados numa determinada praia, supostamente deserta, ou mesmo numa praia que não seja deserta, em momentos íntimos. Pelo fato de eles estarem em um local público, aquilo poderia ser filmado, divulgado, ou eles têm direito à privacidade? Será que um artista que está fazendo a sua caminhada diária pode ser fotografado, pode ser filmado? Estas questões são questões interessantes. É claro que quem está em um local reservado tem uma proteção muito maior do que aquela pessoa que está em um local público. Com relação a isso, não há dúvidas. Quem está em um local reservado, por exemplo, dentro da sua própria residência, tem uma proteção muito maior do que aquela pessoa que está num local aberto a todos. Um local onde ela pode ser vista por qualquer um. Agora, a questão é, esta pessoa que está em um local público pode ser livremente filmada,
fotografada, ou ela teria também direito à proteção de sua privacidade? Nós temos uma pergunta a respeito desta questão e nós vamos falar exatamente sobre este tema. Vamos ver qual é a pergunta. Meu nome é Maurício Júnior, sou brigadista de incêndio. Eu gostaria de saber se os radares eletrônicos violam o direito da privacidade. Muito interessante a pergunta do Maurício. O direito à imagem, que o Maurício está perguntando ali, não é propriamente com relação à intimidade de uma pessoa, à vida privada, ainda que envolvam também, em certas circunstâncias, intimidade e vida privada. Mas está mais relacionada ao direito à imagem, já que no radar eletrônico você tem uma fotografia daquela pessoa. É claro que essa fotografia pode influenciar a vida privada em razão do momento em que aquela pessoa se encontra naquele local, em razão de uma eventual companhia que ela tenha naquele momento. Então tem reflexos também na vida privada e na intimidade. A questão é, poderia um radar eletrônico fotografar uma pessoa ou esta é uma invasão indevida do direito à privacidade? Existem restrições que são consideradas legítimas ao direito à privacidade e ao direito à imagem. Uma destas restrições legítimas são os radares eletrônicos. Os radares eletrônicos não são considerados como uma forma de violação ao direito da privacidade. Assim como não são consideradas restrições indevidas, por exemplo, filmagens feitas por uma câmera de segurança. As imagens captadas por uma câmera de segurança, elas também são restrições legítimas ao direito à imagem, ao direito à intimidade, ao direito à vida privada. É claro que a imagem captada por uma câmera de segurança, ela não pode ser simplesmente divulgada sem nenhum motivo, ou sem que haja um fundamento para isto. Tanto que as imagens estão protegidas, inclusive, por lei. Imagens feitas por câmeras de segurança, em princípio, não podem ser divulgadas. No entanto, se uma câmera de segurança flagra, por exemplo, um assalto, um crime, um homicídio, estas imagens podem ser divulgadas, porque aí existe um interesse na divulgação da imagem. Fatos criminosos não estão protegidos pelo direito à privacidade. Fere até o bom senso. Um ladrão, um assaltante, um assassino alegar que a sua privacidade foi violada por uma câmera que tenha filmado aquele ato. Então são restrições consideradas legítimas. Radares eletrônicos, câmeras de segurança, desde que a imagem seja utilizada para aquela finalidade. Um outro aspecto que me parece muito importante quando se fala em local público são fotos tiradas de pessoas comuns. Uma foto tirada de uma pessoa comum em um local público, ela pode ser colocada num jornal, numa revista, ou isto fere o direito à privacidade? Me parece que tem que ser analisado o tipo de foto e o contexto da reportagem. Por exemplo, em princípio, quando uma foto é tirada do local ou do evento, e eventualmente tem alguém naquela foto, não há uma violação do direito à privacidade. Se a foto é do local do evento, pode a pessoa aparecer eventualmente ali naquela foto. Por exemplo, uma passeata onde a pessoa é fotografada, ou uma exposição de arte onde ela está analisando um quadro, não seria uma violação indevida do direito à privacidade. Agora, podem surgir determinadas circunstâncias, dependendo do evento, que sejam, um tanto quanto, comprometedoras para aquela pessoa. Mas, em princípio, não está protegido pelo direito à privacidade se a foto é com relação ao local ou ao evento, e não com relação apenas àquela pessoa especificamente. Um outro aspecto importante é com relação ao tipo de colocação desta foto. Se for uma foto, por exemplo, inserida num inquestionável contexto histórico, jornalístico, científico, nestes casos, a violação do direito à privacidade é legítima, porque você tem outros interesses que justificam esta relativização da inviolabilidade do direito à privacidade, do direito à imagem. Então, num contexto jornalístico, num contexto científico, num contexto histórico, cultural, pode haver esta restrição ao direito à imagem. E o último aspecto, quando se trata de uma questão de interesse público, uma questão onde realmente o
objetivo da matéria divulgar uma informação para esclarecer a opinião pública. Neste caso, se a matéria está inserida dentro de um contexto jornalístico, onde é necessária a informação, onde a informação é importante, a restrição ao direito à privacidade, ela poderia ocorrer. Com relação a pessoas comuns em locais públicos, estes são alguns aspectos. Alguma pergunta a respeito deste tema? Pois não? Microfone. Qual o seu nome, por favor? Bom, meu nome é Helder. Helder. Pois não, Helder. Sou estudante tentando passar em concursos públicos, né? Já é formado, Helder? Já sou formado em marketing. Então, assim, desde quando a lei seca está sendo discutida e tudo, antes dela ser promulgada e tudo, foi flagrado pelo Detran do Distrito Federal, nas suas blitz, né, um rapaz que estava embriagado, completamente, nitidamente embriagado, e ele estava errando o local de soprar no bafômetro. Ele ficou soprando e não acertava. Foi submetido, assim, por ele mesmo, não estar consciente, ao ridículo. E essas imagens foram sendo veiculadas no país inteiro, eu acredito que no país inteiro, por diversas vezes, né? Então, assim, eu queria saber como é que... Queria saber, assim, a lei de proteção contra o direito à privacidade protege ele tem algum direito ou não? Olha, sem dúvida alguma, ele tem direito à proteção da sua privacidade. Tá? Agora, a questão é, a divulgação desta imagem viola esse direito de forma legítima ou não? Será que neste caso poderia a privacidade dele ou o direito à imagem dele ser afastada? Eu acho que é uma questão muito delicada. Eu vou te dar uma resposta, que é o que eu acho, que é o posicionamento que eu tenho, mas, sinceramente, é uma questão que pode suscitar uma série de dúvidas. Bem, neste caso, em primeiro momento, nós não podemos negar que há um certo interesse público na divulgação da imagem. Não é uma imagem feita simplesmente, é claro que alguns vão querer fazer simplesmente para expor ao ridículo e ter público, mas, em princípio, a divulgação daquela imagem não é simplesmente com a finalidade de expor a pessoa ao ridículo. É de mostrar que a questão da bebida e do trânsito é uma questão realmente complexa e delicada e que em determinadas situações é necessário uma atuação mais forte por parte das autoridades, é necessário talvez uma lei mais rígida para que não ocorram determinados abusos. Então nós poderíamos dizer que neste caso seria uma forma de prevenção geral, para evitar que outros casos como este ocorram. Se for neste sentido, seria legítima restrição ao direito à privacidade. Se for uma matéria que tem por finalidade informar a população dos perigos de dirigir alcoolizado e não expor aquela pessoa ao ridículo, neste caso me parece que é válida. E aí nós temos que analisar cada reportagem, porque em alguns casos você vai ter uma reportagem realmente que tem o cunho de informar para prevenir, que é legítimo, em outros casos reportagens que querem simplesmente fazer daquela pessoa um bobo da corte, expô-lo ao ridículo. Aí neste caso, me parece que a privacidade já teria que ser protegida. Inclusive, essa sua pergunta sobre a lei que proíbe qualquer nível de ingestão de bebidas alcoólicas é uma pergunta interessante. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o direito à liberdade e eu gostaria que alguém perguntasse alguma coisa sobre esse tema, porque me parece um tema bastante instigante para nós relacionarmos aí aos direitos de liberdade. Mais uma pergunta? Meu nome é Márcio Mendes. Márcio, pois não, Márcio. Estou aqui tentando escolher um dos assuntos aqui, porque são vários, mas devido ao tempo. Em relação complementando aqui a pergunta, a explicação, a finalidade, né, para a qual vai ser usada a imagem, o vídeo, etc., conta muito, porque em alguns casos jornais, revistas, sites de internet usam imagens capturadas por pessoas comuns, que são públicas, artistas, para obter algum proveito econômico, né? Isso... Porque uma coisa é você, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, por exemplo, numa praia, tirar foto de uma pessoa famosa que passa lá, vou levar para casa, achei legal. Outra coisa é eu procurar vender, né, fazer exploração comercial com a imagem de terceiros sem os devidos meios legais. Outra coisa também... Só te cortando um pouquinho para a gente poder situar essa sua pergunta,
Essa pergunta que o Márcio fez envolve o tema de hoje, direito à privacidade, que eu vou inclusive comentar aqui, privacidade de pessoas públicas em locais públicos, mas ele envolve também o tema da nossa aula seguinte, a nossa aula sobre a liberdade de imprensa e a liberdade de comunicação social. Até que ponto poderia haver essa divulgação? E aqui, só para esclarecer, é importante nós lembrarmos o seguinte: na Constituição, o direito à imagem, ele está protegido independentemente do direito à honra. Ou seja, para que haja uma violação ao direito à imagem, não precisa necessariamente haver uma violação da honra daquela pessoa. Se a imagem for utilizada, por exemplo, para alguém, para obter um lucro indevido, mesmo que não viole a honra de uma pessoa, ela tem o direito à indenização. Então são direitos independentes. Estou dizendo isso porque eu já vi algumas decisões de tribunais dizendo que se o direito à imagem foi utilizado, mas não violou o direito à honra daquela pessoa, ela não teria direito à indenização, o que me parece um equívoco, porque eu acho que são direitos independentes, inclusive a Constituição separa os dois. Continuando. Eu lembrei aqui agora, rapidinho, em relação a violação, se a pessoa se sentir violada ou não. Tem uma história que eu acabei de me lembrar de uma pessoa que estava numa parada gay e teve uma foto tirada, né, de todo mundo e divulgada na capa do jornal lá, assim, depois todo mundo ficou sabendo e tudo, família, e foi aquela confusão toda. Enfim, outra coisa, em relação a... É uma questão delicada, inclusive quando eu falei dependendo da circunstância, me veio à mente exatamente a questão da parada gay. É claro que se a pessoa está participando, ela sabe que está ali correndo o risco de ser filmada, de ser fotografada. Exatamente. A pessoa que está apenas assistindo, aí me parece que depende muito da forma como a reportagem é feita, né? Se uma pessoa está assistindo a parada, ela pode concordar, pode não concordar, pode ser a favor, pode ser contra, pode estar ali como um mero curioso. E aí depende como a reportagem é feita, porque senão, às vezes, pode até comprometer esta pessoa. Por isso tem que analisar a situação, exatamente, depende como a história foi contada. Outra coisa que eu queria ponderar é em relação às blitz policiais, né, que tem situações que eles param, uma blitz comum, como atualmente estão fazendo bastante. Por exemplo, eles pedem para você abrir porta-luva, porta-mala, bolsa, essas coisas. Eu, particularmente, eu acho isso ilegal, porque se não tem uma situação excepcional, por exemplo, alguém furtou alguma coisa, roubou, assaltou alguém ali e está traficando drogas, por exemplo, sei lá. Não tem um motivo que justifica uma intervenção mais específica para você olhar carteira, bolsa, porta-luvas. Aí eu queria saber um pouco a respeito, eu acho que viola, né, um pouco. É uma questão delicada também, como todas essas que nós estamos vendo. E o objetivo de falar sobre direitos fundamentais foi exatamente este. Eu não estou aqui para trazer respostas para vocês. O que eu estou dizendo aqui não quer dizer que seja o mais correto. O que eu quero trazer são apenas determinados critérios para que vocês possam refletir sobre estes assuntos e, numa eventual colisão, poderem chegar às próprias conclusões. É inegável que numa blitz, o fato do policial abrir o porta-mala, abrir o porta-luva, de certa forma viola de alguém. A questão é, esta violação seria uma violação legítima ou não? Porque se você também parte do pressuposto de que se não houver uma fundada suspeita, a pessoa não poderia ser revistada em hipótese alguma, né, a blitz em princípio também não teria sentido. Então me parece que o policial, nestas situações, ele deve agir com prudência. Né? O ideal é que ele peça educadamente a pessoa, que mostre as partes do veículo. Eu acho que também, dependendo da situação, se a pessoa não tem nada a escolher, não haveria por que se negar a mostrar aquelas partes, até em função do exercício ali da atividade policial que exige determinados tipos de situações. O que me parece que ocorre às vezes é um certo abuso, né? O policial agir de uma forma não ponderada, como se você fosse um suspeito realmente, ou de uma forma mais brusca, aí poderia até haver uma violação. Mas, eventualmente, numa blitz, ele pedir para abrir o porta-mala, eu acho que seria, até certo ponto, legítimo, dentro da função de segurança pública. Eu acho que, numa ponderação, se justificaria desde que não haja nenhum tipo de abuso, desde que haja educação e cordialidade de ambas as partes. Mas, sem dúvida, é uma questão bastante delicada. O nosso carro, a nossa bolsa, está relacionado ali à nossa privacidade. Então, não deixa de haver uma violação. Mais alguma pergunta?
Pois não? A respeito do uso de algemas que está acontecendo aí diante das câmaras, que pegam esse pessoal aí, primeiramente, eles estão suspeitos, e nacionalmente a pessoa é conhecida com algemas na mão e tal, e de repente acontece casos que as pessoas não tinham tanto grau de comprometimento, mas a imprensa não tem obrigação ou tem de mostrar que não existe aquele fato de delito em relação àquela pessoa. Onde vai essa liberdade? Tem decisões do Supremo Tribunal Federal anteriores, antes dessas operações da polícia que suscitaram novamente essa questão, aonde o Supremo já decidiu o quê? O uso de algemas, quando numa situação de necessidade, ele não é arbitrário. Então, por exemplo, se é uma pessoa que possa colocar em risco ali a integridade dos policiais, neste caso, poderia-se utilizar as algemas como uma forma de proteger o policial, como uma forma de se evitar a fuga daquela pessoa. O uso de algemas por si só, ele não é legítimo. O que não pode haver é um uso arbitrário, como às vezes nós temos acompanhado em algumas operações. Pessoas que não geram qualquer tipo de risco ao policial, pessoas que não têm a menor possibilidade de fuga e que às vezes são algemadas apenas com o intuito de serem expostas ao ridículo. E às vezes eu sinto que o pensamento da sociedade, de uma forma geral, é um pouco assim: bem, já que essa pessoa dificilmente vai ser condenada, vamos expô-la ao ridículo de uma vez, vamos mostrar que ela está sendo presa, que ela está sendo algemada, para que todos vejam que no Brasil essa questão da impunidade acabou. O que não é uma coisa correta, né? A pessoa, ela só será considerada culpada depois que for condenada de forma definitiva. Essa questão é uma questão que envolve a legitimidade do papel da imprensa, a democracia por si só. A imprensa tem um papel fundamental. Quando ela divulga uma informação,